Boa noite, amados da minha vida, do meu coração. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Venham, venham, vão chegando, vão chegando, vão chegando. Pode chegar, que meu coração é assim, ó, do tamanho do Rio de Janeiro inteiro. Oi, meus amores. Que coisa boa ter vocês aqui comigo. Como é que vocês estão? Eu tô com saudade. Eu estou com saudade das nossas lives matinais de 5 da manhã. Mas também sei que aqui, com tanto trabalho, a gente tem que equilibrar todos os pratinhos. Magra, querida, Bruna do meu coração, Ju Faria, meu amor, que delícia ter todos vocês aqui. Família 3366 presente. Família 3366 presente. Amores da minha vida. Já estou aqui desde cedo, nos atendimentos, agora aqui, fazendo essa live para vocês. Que delícia, né, meus amores? Que delícia, eu amo estar aqui com vocês. Quando eu estou aqui nessas lives, eu me sinto próxima de vocês, eu me sinto aqui pertinha. Parece que a gente tá... Eu vou aproximar a câmera. Parece que quando a gente está aqui na live, a gente está assim, ó. Falando de coração para coração, falando assim no pé do ouvido, né? Olha, não é bem assim não, hein? Parece que a gente tá assim, ó, olho no olho. Parece que a gente tá assim, naquela coisa íntima. Você sente assim? Eu sinto assim. Eu sinto assim, isso me faz me sentir mais próxima de vocês, muito mais próximas de vocês. E é uma delícia a gente ter assim, compartilhar assim, ó, olho no olho, coração com coração, alma com alma, essência com essência. Isso é que é maravilhoso, não é não, gente? Oi, Tati! Amada do meu coração, amada do meu viver. Meus amores, hoje o tema promete. Tem algum advogado aí? Quero convocar todos os advogados para assistir essa live. Oi, Leila Chamusca! Amiga linda, que saudade de você também, que honra ter você aqui na minha live, meu amor. Sou tão grata a você por tudo que você apoiou a minha irmã Nana. Sou tão grata a você. Receba aqui, ó, o meu mais profundo e sincero amor e gratidão, minha amada. Receba, porque você é uma mulher muito especial, muito especial. Ah, Magra, você tá gostando do curso? Mas minha criança ainda tá rebelde. Já botei para dormir agora. Essas nossas crianças, né, meus amores? Essas nossas crianças, Ju Faria. Que delícia ter você aqui, Ju. Você sempre tão dedicada, tão comprometida. Meus amores, eu quero contar algo aqui para vocês. O bagulho tá doido. Vou mostrar um negócio para vocês, tá? Vou mostrar um negócio para vocês. Vou mostrar um negócio para vocês que vocês vão ficar passados. Gente, deixa eu confirmar aqui. Estamos hoje entrando, no caso vai ser amanhã, na aula de número 12 do programa de 66 dias. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha a quantidade de conteúdo que está sendo gerado para cada aula. Vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção do que está acontecendo dentro desse programa. Na aula de hoje, às 5 da manhã, nós falamos sobre os assassinos e os assassinados.
essa aula de número 11 sobre os assassinos e os assassinados. Foi uma aula tão forte, mas tão forte que pairou um silêncio no grupo. Pairou um silêncio dentro da família 33, 66 e 99. É tão desafiador, né? É tão desafiador quando a gente pega esses temas fortes para olhar, com esse olhar mais amplo dentro da visão sistêmica familiar, porque é tão desafiador a gente sair dos julgamentos, é tão desafiador a gente sair das dualidades, é tão desafiador a gente olhar para as precariedades dos outros, né? Do que olhar também para as nossas próprias precariedades, porque a gente acaba se colocando aí num lugar, né? Da melhor pessoa do mundo, fingindo que não está vendo aquelas questões mais profundas que estão lá para baixo. Porque em todas as nossas famílias, nós temos essas questões. Então, o programa 33, 66, 99 está sendo assim, muito mais do que um curso transformacional. Está sendo muito mais do que um programa de cura e de perdão. Está sendo um programa de trazer para você e para a sua vida um olhar muito mais amplo sobre tantas questões que a gente vem trazendo ao longo da nossa vida, né? É muito desafiador nos colocarmos no lugar do outro, né? É muito desafiador enxergarmos com os olhos da benevolência ou com os olhos da concordância. Porque o grande desafio é você olhar com os olhos da concordância. E os olhos da concordância é tão desafiador porque nos colocamos nessas dualidades, do certo e do errado, né? Do deveria e do não deveria, do pode e do não pode. E a gente hoje vai falar de um outro tema polêmico, né? Vamos dizer assim. Meus temas eu sempre digo que não trazem polêmicas, porque a forma como eu trago é sempre uma forma muito respeitosa e uma forma muito ampla dentro do que eu venho estudando, do que eu venho aprendendo. E sabe o que eu quero propor para você? Manda essa setinha para o maior número de pessoas possíveis, principalmente se você tem advogados na família. E mesmo que você não tenha advogados na família, oi Cris, quero muito que você assista essa live, porque a Cris ela é minha amiga, é a minha cliente maravilhosa. Oi Su, lindeza da minha vida. A Cris é uma advogada. E ao escrever esse conteúdo hoje, Cris, para falarmos nessa live, você ficou muito presente para mim. Muito presente. Então, vamos pegar esse aviãozinho e mandar para pelo menos 2 amigos, 2 amigas para escutar esse tema aqui hoje. Porque independente de você ser advogado ou não, independente de você ser advogada ou não, todos nós de alguma forma já passamos, né, por algum tipo de processos jurídicos. E hoje é sobre esse tema que nós vamos falar. Então sejam muito bem-vindos, tá? Um beijo para todos. Eu vou entrar no conteúdo. Eu não vou muito de ficar aqui lendo os comentários. Depois, com certeza eu devo acabar um pouquinho antes e a gente pode conversar sobre algumas coisas. E claro, quero trazer aqui também o convite, a proposta para que todos vocês façam parte da família 33, 66 e 99. Vamos constelar, gente? Vamos constelar logo isso tudo para a gente ir tirando esses emaranhamentos aí, esses conflitos. Então, manda para o maior número de pessoas possível, porque com certeza esse tema promete. Vamos lá, hoje é a nossa live de número 18. Hoje a gente está entrando na live de número 18 de um total de 47 lives. Até a primeira semana de agosto eu vou estar fazendo essa proposta da maratona das lives com 47 lives dentro dessa visão sistêmica familiar, onde eu vou estar trazendo aqui esses temas, esses conteúdos super amplos para você olhar aí de uma outra forma. Oi, Dani, que bom que você está aqui, que coisa boa, sinto sua falta também. Ufa!
Hoje feriadão, né, gente? Corpus Christi, que coisa boa. Que coisa boa. Então, já mandaram esse aviãozinho para o maior número de pessoas possíveis? Manda esse aviãozinho para o maior número de pessoas possíveis, ok? Hoje nós vamos falar sobre os processos jurídicos. E para falar de processos jurídicos dentro da visão sistêmica familiar, temos que trazer também, né? Eu me senti aqui na responsabilidade, mesmo de não conhecendo de todas as leis, mas trazer também essa visão sistêmica do direito, né? Fazer com que vocês possam enxergar amplamente, olhando aqui os dois lados, porque o direito, de um modo geral, eu observo que ele traz uma solução. Ele traz uma solução para algo que está acontecendo ali, né, em relação a uma família, a uma situação em que a gente possa estar passando por alguma questão e que dentro dessa solução, dentro dos processos jurídicos, percebe aí que tem um objetivo maior por baixo de todos os processos jurídicos, que esse objetivo maior por baixo dos processos jurídicos é uma forma de trazer o que eu chamo de paz ou de equilíbrio para algum sistema que algo está acontecendo e não estão sabendo lidar. Porque quando algo chega a um processo jurídico, tá claro, tá bem clara a informação de que passou daqueles níveis ali, né? De você, oi, Nícia amada! Que maravilhosa ter você aqui, gente! Que delícia! Amada da minha vida! Quando você leva algo para um processo jurídico, você percebe que saiu ali do teu alcance, vamos dizer assim, resolver aquela situação dentro da tua família, dentro da tua casa, de uma forma mais equilibrada, onde existem dois lados, que cada um tem uma visão, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem ali a sua percepção e que buscam, né, procuram o próprio processo jurídico para trazer ali uma solução de algo que eles mesmos não estão conseguindo resolver. Vocês observam isso? Quando a gente olha mais amplamente para isso, qual é o feedback que está trazendo aí presente? O feedback que está presente aí é que existe um conflito dentro de uma família, dentro de uma relação, onde os diálogos já não foram suficientes e com base nesses diálogos que não foram suficientes, um comum acordo que vem da concordância, né? Não foi possível ali, porque ambos não estão ali dentro do que são melhores, né? Fazendo o seu melhor da sua comunicação, de expressar o que realmente cada um quer e o que realmente faz sentido. E aí entra-se com um processo jurídico. A própria expressão do direito sistêmico que eu abordei durante meus estudos e a minha própria formação, né, de consteladora familiar, e com base em muitas leituras do Bert Hellinger, né, e é o que eu estou trazendo dentro da proposta do meu curso do programa de 66 dias, eu percebo que ele fez uma análise, vamos dizer assim, né, sobre o direito, trazendo uma ótica mais humana, mais humanizada, que, claro, baseada, vamos dizer assim, nas ordens superiores que regem, né, vamos dizer assim, as relações humanas, segundo a ciência das constelações sistêmicas familiares. E hoje, haja vista que muitos advogados, mas muitos advogados mesmo, eu, por exemplo, dentro da minha turma de formação de constelação familiar, eu tenho lá duas advogadas brilhantes que já estão trazendo para os seus trabalhos essa visão sistêmica familiar. E o Bert Hellinger, como um terapeuta,
fantástico e filósofo, que criou e que fundou, né, a própria constelação familiar, ele traz claramente essa visão, esse olhar. Por quê? Se você olha para a constelação familiar, se você olha para esse sistema familiar com base no objetivo de uma solução de algo que ali não está conseguindo ser resolvido, você traz muito mais do que a terapia. Você traz uma forma altamente eficaz na solução daquelas questões familiares que dentro do seu sistema você não está conseguindo resolver. E quando você traz essa parte do potencial incrível que também temos dentro da área jurídica, podemos fazer isso de uma forma coesa. Podemos fazer isso de uma forma mais ampla e efetiva. Isso que me encantou. Isso que me encantou de observar. Porque dentro do direito, você vê ali as leis positivadas como referência. Você vê as pessoas que, independente ali dos autos, fazem os seus melhores dentro dos seus advogados para resolverem aquelas questões. O ponto é que para observar, para refletir. Não acredita em mim, não. Para refletir. Para observar como as pessoas buscam os processos jurídicos, buscam os seus direitos ali, porém, nem sempre elas se guiam nessas soluções para resolver as suas relações. Você já parou para observar isso? Parou para observar, para você principalmente que é advogada, que é advogado? Qual é a primeira coisa antes de se levar para um processo jurídico? Vamos sentar aqui para ver se existe um acordo? Não é a primeira coisa que se faz? E às vezes tem um lado, não tem acordo. Eu quero é isso, aquilo e aquilo outro. Porque estão ali, cada lado contaminado, né? Com base nas suas próprias dores, nas suas próprias questões e também nas suas próprias precariedades, em olharem para aquele conflito através de um processo jurídico como uma forma de resolver algo que não foi conseguido resolver aqui, no seio familiar. E olha o ponto que eu vou trazer para vocês aqui nessa live hoje. Percebe que os conflitos entre as famílias, percebe isso? Que os conflitos entre as famílias, entre pessoas ou até com cada indivíduo que provoca em geral, né, algumas causas que se tornam aí talvez muito mais profundas por um mero desentendimento pontual. Um mero desentendimento pontual. O que é esse mero desentendimento pontual? São muitas vertentes, são muitas nuances que pode se olhar ali. Pessoas que não estão cumprindo com as suas responsabilidades, pessoas que não têm noção do que possivelmente ali está acontecendo, pessoas que estão olhando mais para os seus lados do que para os outros. E quando isso não consegue ser resolvido, os próprios autos de um processo judicial entra na tentativa, e aí eu vou usar a palavra tentativa porque remete ao fracasso, porque mesmo que você ganhe um processo, as consequências desse processo mais tarde, você muitas vezes não para observar. E é isso que eu quero trazer aqui, porque esses processos, esses autos desses processos judiciais, quando você para olhar, dificilmente, eu não uso a palavra difícil, né? Mas aqui ela cabe, dificilmente, raramente, quase nunca, ela reflete na íntegra
a realidade da complexidade daquela relação, da complexidade daquele conflito, da complexidade daquela situação que ambos, cada um do seu lado, não estão conseguindo resolver. Olha por essa ótica. E que não é uma decisão simplista. Vamos colocar simplista, claro, aqui com muito respeito a todos os advogados. Aqui eu não estou indo nada contra disso, muito pelo contrário. Eu estou trazendo uma ótica para vocês que são advogados. Gente, vocês que são advogados, virem advogados sistêmicos familiares, porque olha o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. A decisão simplista imposta por uma lei dos homens e que nem sempre se resolve efetivamente, em essência, aquela situação. Ela pode até trazer um alívio, uma solução momentânea. Para refletir. Mas não te traz paz, não te traz equilíbrio. Porque perante as leis divinas, perante as leis maiores, perante as leis da visão sistêmica familiar que o Bert Hellinger traz, que são as leis do amor, e olha que ele coloca como leis. São as leis que já estão sendo infringidas dentro da sua família. E quais são essas leis? As leis da ordem, do equilíbrio e do pertencimento. Quando essas três leis divinas, sistêmicas, familiares, elas são infringidas, os conflitos serão consequências. Os conflitos serão a nossa realidade dentro do que a gente vive e convive no nosso sistema. E mesmo que você consiga, através de um processo jurídico, conseguir, vamos lá, uma solução de algo que você já teve ali um feedback que você não estava conseguindo lidar dentro da tua própria casa, percebe quais são as consequências que isso começa a refletir e reverberar no seu sistema, na sua família, principalmente quando a gente fala das separações de casais, principalmente quando a gente fala dos processos jurídicos de pensões alimentícias, de heranças. Eu vou trazer uma live aqui para falar sobre a questão das heranças. O que acontece quando você recebe essas heranças? O que acontece? Quais são as consequências que eu quero trazer para você aqui nessa live? Para fazer uma recapitulação de todos os processos jurídicos que possivelmente você já pode ter passado ou vivido ao longo da sua vida até agora. Percebe quais foram os motivos que te levaram a esse processo judicial? Percebe quais eram as pessoas envolvidas em cada um desses processos e percebam também quais foram as causas que levaram vocês a esse processo. Você já parou para refletir sobre isso? Para refletir. Porque quando você olhar por essas três vertentes aqui, que eu estou trazendo para você, você vai possivelmente enxergar de uma forma muito mais ampla o que aqui eu estou dizendo, o que aqui eu estou trazendo, com base
em todos os estudos que eu venho fazendo ao longo dessa minha formação como consteladora familiar. E me encantou olhar para isso. E eu falei hoje assim, gente, todos os advogados e advogadas podiam fazer uma formação de constelação familiar, juntando o seu conhecimento dentro do direito, dentro de cada especialidade que cada advogado maestralmente estudou para apoiar as pessoas, porque os advogados, eu tenho para mim assim, que as pessoas que estudaram direito são pessoas que prezam muito pela justiça, pelo que é justo. E como o Bert Hellinger ele explica que dentro da visão sistêmica familiar, dentro do que todos nós enfrentamos, dentro dos nossos aprendizados aqui na nossa vida, nós podemos trazer essa visão como uma forma de solucionar conflitos entre famílias. Gente, isso é lindo! Isso é lindo de viver! Isso é lindo porque você pode pegar ali como advogada, como advogado, você pode pegar ali um casal, você pode pegar ali uma família, porque às vezes, gente, percebe a que ponto que nós chegamos. E claro que cada situação é uma situação, mas que todas dentro da visão sistêmica têm o mesmo olhar. Percebe quantos processos judiciais, na maioria das vezes, acontecem dentro das próprias famílias. Gente, isso tem informação. Isso tem informação de um campo e de um sistema familiar que está trazendo um feedback claro que existe ali uma família que está tendo um desafio para se conciliarem, para estreitarem laços, para pertencerem, porque família é uma coisa que já é. Bert Hellinger fala isso. Você quando nasce, você já nasce em uma família. Quando você chegou, essa família já existia. A gente vai morrer, essa família vai continuar, ela vai perpetuar. Então não existe ex-tio, não existe ex-primo, não existe ex-mãe, ex-pai, não existe ex-filho. E quando você olha para isso de uma forma muito ampla, a informação está bem clara de que essa família está pedindo socorro. Um processo judicial, quando acontece, aquela família, aquela relação dos envolvidos está dizendo claramente: socorro! Ei, me ajuda aqui! Eu não estou conseguindo lidar com isso! Imagina você como advogada, como advogado chegar. Tararam! Vamos olhar aqui, porque o que acontece quando um conflito se estabelece? As pessoas estão tendo uma dificuldade de se comunicarem. Elas estão tendo ali um desafio de dizerem o que querem, como se sentem, o que é importante, o que é especial para ela, valores. Isso são conjuntos de valores. Se você olha para isso com mais amplitude, isso muda, porque percebe, gente, principalmente para vocês que são advogados e advogadas, percebe que por mais que uma causa
seja ganha ou não, o foco e a essência da situação não está resolvido. Não está resolvido. E quando a gente olha isso, por exemplo, percebe uma outra coisa. Eu ia falar, olha, por exemplo, para a família, né? Percebe uma coisa. Percebe que muitas vezes pode já ter acontecido com você aqui, ou com alguém que você conheça. Percebe que você já pode ter ganho até um processo jurídico em relação aí ao pai dos teus filhos, à mãe dos teus filhos, a um membro da família, por alguma questão, por alguma situação. Percebe que com o tempo, algo pode aí acontecer e você sentar para conversar com essa pessoa, ou essa pessoa ligar para você, percebe que você chega em uma conclusão que não havia necessidade de você ter entrado com aquele processo. Percebe que quando você se abre a escutar o outro lado, e o outro lado também se abre a escutar o que você tem a dizer, uma parte sua fala, tá bom, eu vou retirar o processo. Tá bom, eu vou falar para minha advogada ou para o meu advogado que tá tudo certo. Porque naturalmente se escutaram. E no que se escutaram, um conflito foi resolvido. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Porque percebe o seguinte, percebe quais são as consequências, o preço que você paga na sua vida dentro de algum processo jurídico que você já pode ter passado em relação a membros ou pessoas da sua família em relação às suas relações. Percebe como é que você é em relação a isso. Mas não responde assim, impulsivamente, da boca para fora, sem pensar e sem refletir, não. Pensa e reflete com base naquilo que eu te propus como 3 visões. Essas 3 visões são: o que levou você a entrar com esse processo jurídico? Qual é a causa? Qual é a situação? Isso é muito importante para você parar para perceber, para observar. O que ali você percebe que tem como foco daquele conflito que nem você e nem o outro conseguiram com efetividade uma clareza na comunicação de uma forma efetiva. E percebe qual é o real motivo que levou você a levar em frente esse processo jurídico em relação àquela pessoa. Percebe como é que você ficou? Como é que você lida com isso até hoje? Talvez isso seja para você até hoje uma baita de uma pedra que você está aqui carregando na sua mochila, que sequer você parou para refletir. E aí, o convite é: quais são as reais consequências dentro da sua família? Dentro da sua relação com seus filhos, das suas relações com seus pais, com os seus irmãos, com os seus tios, com os seus primos, com quem quer que seja. Porque como a família ela já é, não existe ex-família, você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida. Olha o que a Cris está dizendo aqui, ó. Realmente, depois que tive seu apoio de esclarecimentos, escolhi pedir extinção do processo de revisão da pensão do pai dos meus filhos. Ô, Cris, foi por causa do teu caso. Foi por causa do teu caso, Cris, que eu trouxe esse tema. Porque eu tenho vários outros clientes que passaram pelo mesmo processo e depois retiraram
os seus processos. Principalmente, sabe por quê, gente? Por exemplo, como o próprio exemplo que a Cris trouxe aqui. Se você passa por uma separação entre um homem, uma mulher, e você tem filhos nessa relação, percebe se você entra com uma pensão alimentícia aí, para você ter os direitos desse pai pagar a pensão para os filhos? Claro! Isso é uma responsabilidade de quem é pai. O ponto é que muitas vezes o que acontece é que os pais esquecem dos filhos. Sabe por quê que esquecem dos filhos? Estão tão introjetados nas suas próprias dores, estão tão introjetados nas suas próprias questões, que eles entram com um processo jurídico não é em prol de uma pensão para os filhos, é em prol de um alfinetar o outro. Perde o propósito. Perde o propósito. Os papéis são invertidos. O ponto é, você já parou para observar? O que eu vou trazer para você aqui nessa live é o seguinte: você já parou para observar como ficam os seus filhos depois de um processo jurídico? Principalmente quando um processo acontece entre pai e mãe? Porque nós pais, dentro da nossa precariedade, muitas vezes esquecemos de separar que para um filho é muito desafiador, praticamente impossível, segundo eu venho estudando pelo Bert Hellinger, que ele olhe para o pai e para a mãe como homem e mulher. Existem duas visões. Para um filho, ele não vai conseguir olhar para você e para o teu marido como um homem e uma mulher que estão se separando. Para o filho, é papai e mamãe. Não existe essa separação para um filho. É muito desafiador. E percebe o que muitos pais fazem? Percebem o que muitos pais fazem de trazerem para os filhos os conflitos que estão aqui entre homem e mulher, entre casal, entre duas pessoas, entre dois relacionamentos, entre duas pessoas que em um relacionamento não estão conseguindo lidar com as suas questões. Para essa criança, para esse adolescente, para esse filho, isso é muito desafiador. Porque para uma criança não é possível ele tomar partido de um lado ou de outro. Por mais que a sua história possa ser extremamente desafiadora, e eu estou falando dentro da visão sistêmica familiar, porque esse pai ou essa mãe, eles podem agora não estar cumprindo com a sua parte responsável, gastando o dinheiro dele com outras coisas, ou que seja até com os outros filhos, mas vocês podem ter certeza que esse acerto de contas, ele bate na porta. E ele não bate, ele mete o pé e coloca essa porta abaixo. Porque a lei dos homens, em muitos momentos, na maioria, todas as vezes, ela não pode ser superior e sobrepor as leis do seu sistema. E não estou falando aqui de religião. Até porque eu mesma não tenho religião, acredito em Deus. Eu estou falando das leis de um sistema que já é. E para os advogados que são bem literais, com fatos e dados, contra fatos e dados não há argumentos, não é mesmo? A família, ela já é. E o vínculo entre pai e mãe com seus filhos
é para o resto da vida. Assim como com pai e mãe, irmãos, tios, tias, primas e tudo. É um vínculo para o resto da vida. Porque como ficam os filhos quando algo é decidido em um processo jurídico, onde um dos lados ganha e o outro lado perde? Quando você para olhar que um desses lados ganha e o outro perde, e um desses lados tem papai e mamãe para essa criança, como é que você acredita que essa criança vai viver a vida dela? Uma das coisas mais lindas que o Bert Hellinger fala é que nenhum filho será completo sem o pai e a mãe. Mais cedo ou mais tarde, vai bater cabeça na vida, vai sofrer, vai passar por muitas questões até que um dia entre em concordância. O ponto é que existem pesquisas e estudos de N constelações familiares que o Berter tem dentro de milhões de obras que esse homem desenvolveu, que os filhos, quando naturalmente são colocados pelo pai e pela mãe, por escolherem de que lado eles têm que ficar, esses filhos começam a desenvolver uma série de questões emocionais e patológicas. Epa, para tudo agora. Para tudo agora. Porque se você para observar que se você leva um processo jurídico com o objetivo de resolver um conflito que está dentro do teu sistema, dentro da tua própria família, e que ali você ainda não tem uma habilidade desenvolvida, uma clareza, uma consciência, um conhecimento para resolver aquilo, e você vai para um tribunal achando que a lei dos homens pode resolver uma coisa de uma lei muito soberana, para. Porque dentro de um processo judicial que famílias estão envolvidas, em um outro momento, em um lado que um ganha e o outro perde, quem é que ganha e quem é que perde? Quando você fala de família, todo mundo perde. Todo mundo perde, porque é uma ilusão se a gente acha que alguém ganha. O ponto é ali quando você, como um advogado, como uma advogada, e fundamentalmente se você vem com essa visão sistêmica familiar de resolver um conflito familiar onde as precariedades de ambos os lados não conseguem expressar, comunicar e concordar com algo que não está conseguindo conciliar, todo mundo perde. As consequências disso nos filhos são grandiosíssimas. Para observar a quantidade de filhos que passou por processos judiciais entre pai e mãe, desenvolve depressão, tristeza profunda, desistência das suas próprias vidas, baixa autoestima, desistem das suas vidas porque não é possível se viver completo sem o pai e sem a mãe. E olha, eu tô com a Fernanda Cristo aqui, uma advogada incrível. Eu tenho vários advogados aqui hoje, Fernanda. E eu tô trazendo aqui presente o quanto que é importante para vocês que são advogados. Você faz um trabalho brilhante, como tantos outros advogados aqui, trazer essa visão sistêmica familiar. Porque quando a gente leva
um processo jurídico, de um conflito familiar, algo ali está claro. Que uma família está pedindo socorro. E esse socorro, se vocês que são advogados, se isso fizer sentido para vocês, né, gente? Porque agora, como consteladora familiar, eu vejo uma riqueza tão grande nisso. Eu vejo uma forma tão maravilhosa de concordância, de estreitamento de laços, de respeito e de união nas famílias, e onde a gente pode prevenir, gente, as patologias nos nossos filhos, nos nossos netos e nas gerações seguintes. Porque como campo, como o sistema ele é orgânico e natural, nada vai passar. O campo, o sistema, ele é justo. E a justiça desse campo vai além da justiça e das leis dos homens. Vai além. Porque antes já estão sendo infringidas as leis do fluxo do amor. E quando você chega nesse lugar, as doenças, os sintomas e as patologias começam a virem de uma forma muito latente nos nossos filhos. Nossa, gente, eu sou assim, ó. Eu vivo nesse mundo do autoconhecimento há 15 anos. Faz agora em julho desse ano. 15 anos. Em maio de 2005. Já fez, né, gente? Tá aqui, estamos aqui em maio. Já estamos em junho, né? Quando eu percebo as consequências de tudo que eu trabalhei em mim, que agora eu estou bem resolvida e que tenho aqui minhas questões ainda para... Mas quando eu penso no impacto disso no Igor e do Iago, eu me desespero. E mais, né? Daqui a pouco nos meus netos, nos meus bisnetos, nos meus tataranetos. Porque esses conflitos que muitas vezes acabam chegando em um processo jurídico tem um feedback claro do desequilíbrio de uma ordem e de um pertencimento. Olha aí as 3 leis do amor. Olha aí as 3 leis do amor. Equilíbrio, ordem e pertencimento. O equilíbrio de dar e receber, a ordem de que cada um tem o seu lugar, ninguém é mais, ninguém é menos, dentro de um sistema cada um tem o seu lugar, e o pertencimento de que todos fazem parte, porque percebem também que os processos jurídicos também é uma forma de exclusão. E nunca será conseguido excluir, alguém do seu sistema. Nunca. Mesmo que seja um homem que aí pode ser o pai dos seus filhos e você nem está mais com ele. Esse é um vínculo eterno. É um vínculo eterno, porque é o pai dos seus filhos. E aí entramos nessa vertente de que todo mundo perde. Faz sentido isso que a gente está falando aqui para vocês? Eu já vou ler aqui as perguntas, já vou ler a sua pergunta, Bruna. Faz sentido isso que eu estou falando aqui para vocês? Imagina que grandioso você ter essa consciência, esse conhecimento do que aqui eu estou trazendo nessa live tão simples. E que você pode parar para refletir, para observar tudo isso na sua família. E sim, que você pode contar com um excelente advogado, com uma excelente advogada, que pode trazer ali como uma intermediadora, de que cada um seja escutado e de que cada parte seja ouvida
pertencida. Até eu queria ser, se eu tivesse a minha formação de direito. Ia ser lindo de viver. Lindo de viver. Porque você pode trazer dentro da tua profissão, dentro da sua formação, um significado ainda maior de propósito de vida, que mesmo que uma separação ou que algo que necessite ser resolvido ali, seja feita de uma forma harmoniosa, respeitosa, sem tomar um dos lados, simplesmente que cada um chegue em um acordo em que fique bom para todo mundo. Isso é muito importante, muito importante. Deixa eu ver a sua pergunta, Bruna. Então, se esse equilíbrio pode existir juntos e separados, certo? Certo. Juntos ou separados, principalmente se é um membro da sua família, se é sangue do seu sangue e se for um homem que seja pai dos seus filhos. Se os dois tiverem essa clareza, cada um pode viver suas vidas sem perder o papel de mãe. Entendi certo? Exatamente. Até porque não tem como você fugir desse papel. Não existe ex-pai e ex-mãe, né, Bruna? Você sempre vai ser a mãe dos seus filhos. E o pai dos seus filhos sempre será o pai dos seus filhos. Você pode se separar desse homem, você pode ter outros relacionamentos, mas o pai dos seus filhos é aquele. E o vínculo entre você e esse homem, através dos seus filhos, são eterno. Para sempre. Não tem mais como desvincular. É um vínculo para sempre. Dentro do programa de 66 dias, eu estou trazendo todos esses temas. E dentro da aula que eu falei anteontem sobre os abortos, né? Sobre os abortados, inclusive sobre os abortos espontâneos e sobre os abortos intencionais, né? Que aquele homem que você decidiu ou não ter um filho, mesmo que hoje você esteja em outro casamento, em outra relação, esse vínculo é eterno. E aquele bebê, aquele feto, que mesmo que não tenha nascido, considera-se seu filho. Faz parte, é direito dele pertencer naquela família. Então, todos são inseridos, todos são pertencidos. E aí se instala o equilíbrio. Meu Siri me pega a peça de vez em quando. Então, quando todo mundo é reconhecido e visto, tudo entra em equilíbrio. E quando ele se afasta dos filhos devido ao processo, e guardei pensão sobre os acordos judiciais de vista que não cumpre. Quando isso acontece, meu amor, é o que eu disse aqui no meio da live, eu não sei se você ficou presente. Mais cedo ou mais tarde, essa conta chega na porta dele, mas não é uma conta de valor monetário. É uma conta das consequências emocionais e patológicas que acontecerão com esse homem e com seus filhos. Porque naturalmente, com a maturidade e com as próprias experiências de vida, em algum momento isso entra em equilíbrio. E se não entra em equilíbrio através de uma concordância, de um estreitamento de laços, o próprio sistema, de uma forma orgânica, busca esse equilíbrio através das doenças emocionais e das patologias. Eu vejo isso como uma questão bastante desafiadora. Bastante desafiadora. A filha não quer saber dele? Claro. Claro. A dor de uma criança ferida vai para a reatividade. E a reatividade gera afastamento. Essa criança, a sua filha, não se sente vista, pertencida e amada. No que ela não se sente vista, pertencida e amada, ela gera afastamento. Por quê? A dor de uma criança
que não está sendo vista, não está sendo cuidada e não está sendo amada, é muito grande. O ponto é que esse afastamento, ao longo da vida, gera grandes consequências emocionais e patológicas. É muito importante o que o Bert Hellinger diz. Ele diz: um filho nunca será completo sem o pai e a mãe. Guardem essa frase: um filho nunca será completo sem um pai e uma mãe. E muitas vezes nós mães trazemos para nossos filhos as visões das nossas próprias questões entre homem e mulher, deixando de enxergar que aquele filho só quer enxergar um pai e uma mãe. E claro, dentro das nossas precariedades, dentro das nossas dores, dentro das nossas questões ali que a gente está vivendo naquele relacionamento, é muito desafiador. Se aqui, no finalzinho dessa live, eu posso dar uma sugestão para cada um de vocês, permitam, façam tudo o que vocês puderem e que não puderem também, para que seus filhos convivam com os seus pais, tanto pai quanto mãe, porque isso é essencial para uma vida de saúde, de paz e de harmonia. Mesmo o pai sendo mau caráter e péssima influência, o filho precisa conviver com o pai. Minha amada, é porque a sua fala está repleta de julgamentos, né? E claro que esses julgamentos podem ter uma verdade bastante grande com base em fatos e dados. O ponto é que você está olhando esse homem como um homem. Como pai, ele sempre vai ser o pai dessa filha. E como Bert Hellinger diz, ele também está sendo aí um excluído dessa família. Então, tem aí muita cura. Sabe o que eu quero te sugerir? Vem para o programa de 66 dias, porque você vai entender tudo isso sobre o que eu venho falando aqui, dessa visão sistêmica e sobre essas precariedades de uma forma muito mais ampla do que talvez você esteja acessando aqui nessa live. Então me manda um direct, acabando essa live, me manda um direct. Você merece trazer esse novo olhar para você e para sua família. Você merece trazer essa oportunidade de cura, de amor e de estreitamento de laços, tá? Vou ter que desligar aqui, vou ter que terminar, porque o Instagram já vai me derrubar. Eu sei que é um tema delicado para tantas questões, para tantas dores, mas tem muitas pessoas feridas aí, né? E é isso que o trabalho de um advogado sistêmico pode trazer com um novo olhar. Então, um beijo, gratidão infinita por vocês estarem aqui. Até domingo. Domingo, às 9 horas, temos mais uma live dentro desses temas muito maravilhosos aqui pra gente olhar. Gratidão. É muito sensível, é muito delicado. Um beijo no coração de vocês. E me mandem um direct para vocês fazerem parte dos 66 dias. Vamos olhar com essa visão sistêmica para a nossa vida, porque isso gera cura. Gratidão.